um tempo de extrema qualidade. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça para que esta palavra possa encontrar lugar em cada coração. Eu gostaria de solicitar a permissão para partilhar uma tela, por gentileza. Irmão Ken Shimuko, por gentileza, me facilite, por favor. Muito obrigado. Irmãos queridos, então hoje vamos abordar o tema comunicação, o oxigênio do casamento, e gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 21, capítulo 1, versículo 19, assim que está correto. Tiago, capítulo 1, o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Vamos uma palavra de oração, meus irmãos amados. Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Eis-nos aqui reunidos para abordar um assunto alusivo à família, alusivo ao lar, ao casamento, e rogamos ao Espírito Santo a sabedoria do alto para que esta palavra encontre lugar em cada coração. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Eu me deixo completamente abandonado aos teus braços, Senhor, para que, conforme o beneplácito do teu querer, o Senhor possa usar-me como lhe convier para a honra da tua glória. Fala, Senhor, que o teu povo ouve. É no nome de Jesus que oramos e desde já te agradecemos pelo Espírito Santo. Amém. Irmãos amados, então hoje o nosso tema versará sobre comunicação e o oxigênio do casamento. E eu gostaria de pensar com os irmãos, primeiro sobre o tripé da comunicação. E primeiro, então, é ouvir, segundo, compreender e terceiro, falar. E uma pergunta que não se cala, que eu gostaria mesmo de ouvir, pelo menos duas opiniões aí dos irmãos e das irmãs que nos acompanham neste dialogando. Qual delas é mais difícil de ser praticada? Irmãos amados, deste tripé da comunicação, qual delas? A paz do Senhor, irmãos. A paz. Acho que é ouvir. Para mim, eu acho que é calar. Calar? Sim, como mulher ouvir, compreender e falar. Paz do Senhor, acho que seria a interpretação. Kenny? A interpretação. A interpretação, muito bem. Então, ó, e qual é a mais agradável de ser praticada? A emissão. Compreender. Compreender, muito bem. Mais?
Falar. Falar. É mais agradável falar, né? É mais agradável Ouvir. Ouvir. Eu gosto mesmo de falar. Para mim também Ouvir. falar. É comigo mesmo. Muito bem. Então, ó, vamos lá. Então, quem aprendeu a ouvir está mais interessado em compreender. Amém. Então, para ouvir bem, deve-se abandonar as soluções prontas. Isso aqui é um recado, sobretudo, para os homens, né? E as mulheres têm necessidade de falar e eles não têm muita paciência para ouvir, então apresentam a solução antes dela emitir completamente o seu sentimento para o parceiro. O caminho para o coração de alguém se faz pelo ouvido. Isso aqui já começa, de alguma forma, a dar aqui alguns insights sobre aquilo que vamos abordar aqui neste dia. Irmãos amados, o texto que lemos, de Tiago 1,19, traz umas palavras que servirão aqui de base para a nossa comunicação. Os irmãos lembram do texto, não é? Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Olha aqui, a palavra pronto, que Tiago usa aí no texto, está aqui, coloquei, no grego é taxis. Olha lá, a palavra pronto, no grego, é taxis. É exatamente a mesma palavra que nós usamos em português para táxi, não é? Que, no entanto, é aquele carro de serviço que chega na hora que é chamado. Você liga, não é? Que tal hora você quer o táxi lá e na hora combinada o táxi está lá. É a mesma palavra que Tiago usa para dizer pronto para ouvir, táxis. Então, irmãos amados, Deus fez o homem com duas conchas acústicas e uma única boca muralhada de dentes, ou seja, você, eu, nós fomos criados para ouvir mais e falar menos. É tão interessante perceber ainda que no mesmo texto que nós lemos, Tiago prossegue dizendo, sejam tardios. A palavra tardio no grego é brades. Irmãos amados, brades, é interessante essa palavra quando você traduz para o português, qual era a intenção de Tiago em colocar essa palavra aqui no texto. Então, brades é uma palavra que era usada para o retardado mental. É muito interessante. Quando estava rabiscando esse estudo, achei muito interessante perceber isso. A palavra brades aqui, que Tiago usa para tardio, era a palavra usada para o retardado mental, para aquela pessoa lenta, vagarosa, o lerdo. É a mesma palavra. Então, o que Tiago está ensinando aqui? Morda a língua, mas não fale precipitadamente. Irmãos amados, a comunicação no casamento, na família, ou em qualquer nível de relacionamento é vital. Então, a palavra diz assim, sejam prontos para ouvir, táxis, não é? Sejam prontos para, sejam tardios, não é? Para irar-se, não é? Então, é muito interessante a gente olhar para essas palavras-chave que Tiago usa aqui. Uma coisa importante também é ouvirmos o que diz Paulo Freire. Ele diz que para ouvir é preciso ser humilde. Para ouvir é preciso ser humilde. E quando a gente olha para esta fala de Paulo Freire, então conseguimos perceber que escutar
o outro, é acolhê-lo dentro de mim. Quando eu me disponibilizo a ouvir o outro, eu o acolho dentro de mim. Então, a capacidade de ouvir, ela faz cair por terra a arrogância. Quando eu me abro para ouvir o outro, a arrogância perde espaço. Então, arrogância e humildade não podem habitar no mesmo espaço. Então, quando eu escuto o outro, eu o acolho dentro de mim. É importante perceber ainda, irmãos queridos, que comunicação é uma questão de vida ou morte. E tudo depende de como você se comunica. É interessante perceber, irmãos amados, que comunicação não é o que eu falei, é o que o outro entendeu. Como você pratica a comunicação em seu casamento, em sua família, em sua casa ou em seus relacionamentos. Um fenômeno que vamos verificar, ou temos vindo a verificar, é que há pessoas solteiras muito bem acompanhadas e há pessoas casadas bastante solitárias. Há pessoas solteiras muito bem acompanhadas e há pessoas casadas bastante solitárias. Então, comunicação, irmãos amados, exige interesse de ambas as partes. Tanto o marido quanto a esposa precisam mostrar interesse nesta interação vital para a saúde do relacionamento conjugal. Irmãos queridos, eu gostaria de trazer aqui, para introduzir ainda este assunto sobre a comunicação e, se calhar, também trazer aqui um refrescamento para os casais aqui, para os irmãos, para as famílias, sobre os 10 mandamentos do casal. Os 10 mandamentos do casal. Primeiro mandamento do casal: nunca irritem-se ao mesmo tempo. Isto chama-se inteligência positiva. Porque os dois, se estiverem com os nervos à flor da pele, a gente sabe como é que essas coisas terminam. Então, é de sábio não se irritar ao mesmo tempo, para facilitar o processo da comunicação. Um outro elemento aqui, o segundo mandamento: não grite com o outro. Irmãos amados, ninguém grita com quem está perto. Quando você grita com seu parceiro, com sua parceira, você está sinalizando que ele está distante de você. Porque ninguém grita com quem está perto. Terceiro mandamento, veja lá. Se alguém tiver que ganhar a discussão, deixe o outro ganhar. Se alguém tiver que ganhar a discussão, que seja o outro e não você. E se a gente quiser melhorar isto aqui, a gente vai dizer assim: a gente sabe que se a gente quiser ter razão, tem que abrir mão da razão que tem. Uma pergunta que se faz comumente hoje entre os casais: se vale a pena ser feliz ou ter razão? Se entendermos que felicidade é uma construção, é um caminho que nós fazemos, muitas vezes nós abrimos mão de determinados aspectos para termos paz conosco e paz com o outro. Quarto mandamento: se for inevitável chamar atenção, faça-o com amor. É muito comum vermos nos casamentos, quando um entende que está por cima do acontecimento, esculacha o outro, quer partir para cima com tudo. Então, se for inevitável chamar a atenção de um comportamento do seu parceiro ou da sua parceira, faça com amor.
É isso mesmo, entendendo que ele é parceiro e não adversário. Quinto mandamento: não resgate erros superados do passado. Um recado para as senhoras, sobretudo. Tem muitas mulheres e muitos maridos que são arqueólogos, gostam de cavar, cava e cava mais. Assuntos que já foram tratados no ápice de uma discussão, vai lá, pega aí um machadinho e vai cavando. Há outros ainda que bancam detetives de vida alheia. Vai lá, pesquisando. Vai um pouco mais. Então, não resgate erros superados do passado. É o quinto mandamento do casal. Sexto mandamento: não vá dormir com ressentimento do outro. Ressentimento é aquilo que eu rumino sobre o fato que aconteceu. Olha aqui a palavra ressentimento. É um círculo que como que vicioso. Eu não paro de falar sobre o sucedido. Então, nós precisamos entender este mandamento. Não vá dormir com ressentimento do outro. Resolva. Trate a questão. Olhe lá, sétimo mandamento: diga ao menos uma palavra de carinho por dia ao outro. Se eu for perguntar a você, marido, esposa, pai, mãe, que palavras hoje você usou nos níveis do seu relacionamento familiar, do seu relacionamento conjugal? Que palavra você hoje proferiu à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais? Palavras de carinho. Olhe lá. Oitavo mandamento: admita os erros cometidos e peça desculpas. Tem pessoas que se acham autossuficientes. Elas se acham que elas não falham, elas não erram, elas não têm essa possibilidade, para eles é remota. Mas quando nós olhamos para a palavra, Paulo diz: porque todos pecaram. Então todos nós temos pés de barro, se colocar na água suja. Então, quando você cometer erro, ganhe consciência. Os filósofos dizem que a consciência é a cura da humanidade. Então, admita os seus erros. O nono mandamento: não comece a briga. E quando eu rabiscava isto aqui, eu me perguntava, geralmente, quem começa a briga no seu casamento? Quem geralmente começa a discutir? Quem geralmente tem muita vontade de discutir lá no casamento? Então, não comece a briga. Não é? E o décimo mandamento, então, é o descuido com qualquer pessoa é tolerável, menos o do cônjuge. Ou seja, o seu cônjuge não pode ficar muito à vontade para se descuidar, para fazer aquilo que pode ferir, lesar os princípios do matrimônio. Então, se ele se descuidar, tenha a capacidade, em amor, de fazê-lo perceber que ele está errado no seu descuido e que precisa tomar cuidado da próxima vez. Porque se ninguém fazer esse alerta, ele fica tranquilo de que está tendo um bom comportamento quando não. Então, é muito importante que o descuido do outro seja sinalizado para que haja correção. Então, irmãos amados, esses mandamentos eles são importantes para a vida, porque estudos apontam que os casamentos saudáveis aumentam mais 8 anos na vida do casal. Eu achei isso interessante. Casamentos bem-sucedidos aumentam mais 8 anos na vida do casal. Então, estar bem casado é uma bênção. Estar bem casado traz longevidade. É o que os estudos apuraram, meus irmãos amados. Agora, o que acontece que gera falha na nossa comunicação com o outro? O que é considerável falha na comunicação conjugal?
E eu achei engraçado aqui um ponto que eu coloquei aqui, a partida e o cônjuge não. Quando isto acontece, quando o casal chega nesse nível, é porque há falha na comunicação do casal. Quando o outro tem que se aperceber por terceiros que o marido, que a esposa, e esteve uma situação complicada de trabalho e ela está ouvindo assim por alto. Isso sinaliza, irmãos amados, que há falha na comunicação. Segundo, longo período de silêncio por falta de perdão. Fico imaginando o marido rancoroso. Fico imaginando esposas rancorosas. Diante de uma situação de desentendimento, corta já tudo, como se diz agora, corta a água, corta a luz, corta tudo. Desliga todos os cabos. Então, temos que ter atenção que, quando isto acontece diante de uma situação, longo período de silêncio por falta de perdão, sinaliza falha na comunicação. Uma outra falha na comunicação do casal, quando falta assunto na hora das refeições. Quando os smartphones, quando os tablets, quando as tecnologias, quando as redes sociais tomam um lugar sagrado na família. Pastor Cláudio Duarte diz que se alguém ligar para si na hora da refeição, essa pessoa não gosta da sua família. É interessante essa abordagem, porque a hora da refeição é uma hora sagrada, é uma hora importante. Mas muitas vezes os casais ficam lá, cada um no seu telefone, enquanto vão comendo. Sinaliza falha na comunicação. O medo de falar o que se pensa e o que se sente sinaliza falha na comunicação. Quando um não consegue externar aquilo que lhe vai à alma para o outro saber, o que está aquietando a alma do outro, a falha na comunicação. Entendendo que casamento é o palco da liberdade de expressão, onde eu tenho a capacidade de dizer ao meu parceiro, à minha parceira, aquilo que me vai à alma, sem medo e sem receio. Tomando todos os cuidados e providências possíveis e necessárias, mas eu preciso externar o que eu estou sentindo. Quando isso não acontece, sinaliza a falha na comunicação. Falta de coragem para reclamar do sexo. Sinaliza falha na comunicação. E vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas deixa-me dizer aqui, quando o outro não está satisfeito, tem direito de dizer ao outro que eu não estou satisfeito da forma ou com a maneira como estamos avançando nesse tema. Não pode haver tabus quando o assunto é sexualidade. Se há tabus, se há receios, se o outro não pode dizer que está insatisfeito, então é porque há falha na comunicação do casal. O que mais? Quando não se compartilha o dia a dia, sinaliza falha na comunicação. É incrível como os casais que se despertam pela manhã, vão para o trabalho, fazem muitas coisas durante o dia e voltam e não têm nada para dizer ao outro como foi o seu dia. A falha na comunicação. Então, partilhar coisas do dia a dia são atitudes ordinárias de um casamento saudável. O que mais? O que sinaliza falha na comunicação, muita crítica e pouco elogio. Sinaliza falha na comunicação. Quando eu sou censuro, quando eu sou aponto, quando eu sou critico, quando eu sou... Quer dizer, eu nunca vejo algo de bom no que o outro possa fazer, ou que venha fazer. E há casais que já estão na defensiva, já vem com uma seta
Qualquer coisa é só pegar a flecha e mandar para o peito do outro. Então, quando há muita crítica e pouco elogio, sinaliza a falha na comunicação. O que mais? Falta de atenção individualizada. Sinaliza falha na comunicação. E aqui lá vai, quando o parceiro, um dos parceiros dá mais importância a terceiros do que ao outro. É muito comum aqui, as mulheres costumam dizer que, algumas, né, que marido não é família, então preferem os filhos. Não há aqui essa questão de preferência ou não, mas do ponto de vista da palavra, eu gosto de pensar no que diz João Calvino, que o vínculo que une marido e mulher é mais forte que o vínculo que une os pais aos filhos. Quando os amigos têm mais importância do que o outro, sinaliza a falta de atenção individualizada e falha na comunicação do casal. No casamento, o outro deve estar à volta das minhas prioridades. Esse é o princípio bíblico. Quando não há essa atenção individualizada para o parceiro, sinaliza falhas na comunicação. Agora, o que nós podemos, de acordo com os estudos e com os princípios da palavra de Deus, não é? Como se estabelece uma comunicação inteligente? Depois de abordarmos aqui a defasagem da comunicação, não é? Conjugal. Então, como se estabelece uma comunicação inteligente? Então, primeiro, segura aí, anote aí. Primeiro elemento, desenvolva a arte de falar certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa. Muitos casais pecam nesse ponto. Às vezes, a hora que você abordar determinado assunto pode não ser a hora que o seu parceiro ou parceira esteja pronto ou pronta para abordar tal tema. Então, escolha a hora, escolha o lugar. Tenha isso em atenção. Desenvolva essa capacidade de falar certo, use as palavras corretas, na hora certa, no lugar certo, da forma certa. E saiba mais, que uma atitude certa, na hora certa, acerta. Isso é comunicação inteligente. Seja inteligente. Se quiser tirar o que precisa do seu parceiro, da sua parceira, faça esse exercício. Escolha a hora, escolha o momento, escolha o lugar, escolha também as palavras. Um segundo aspecto de uma comunicação inteligente: demonstre respeito ao falar. Demonstre respeito ao falar. Tenha atenção nas palavras. Na comunicação é interessante, se você não peca no que fala, você peca com o que fala. É isso mesmo. Se você não peca no que fala, você peca, não é? Com o que fala. Então, tenha cuidado. Não vá ter com seu marido, com a sua esposa, já com grosserias. Há pessoas que vão falar com o outro, levantam o tom de voz, se exasperam. Então, nós temos que ter respeito. Quando num casamento a virtude do respeito é desconhecida, sinaliza exatamente que esse casamento está fragilizado. Um casamento onde o respeito não é valorizado, o casamento em si perdeu a razão de ser. Então, se vai falar para o seu marido, vai falar para a sua esposa, demonstre respeito ao falar. As pessoas que têm bichinhos em casa, cachorro, gatinhos, as pessoas que têm crianças em casa, quando você vai falar com uma criança, como é que você faz? Você não vai usar um tom de voz
apropriado para uma criança? Quando você vai chamar o seu cãozinho lá de casa, você não usa assim aquele tom carinhoso, baixo tom, não é? Faz um assobio de leve, não é? Para se ajustar, para que o seu ouvinte perceba a sua comunicação. O seu marido, a sua esposa, precisa desse mesmo exercício na hora que você vai se dirigir a ele ou a ela. Demonstre respeito, demonstre carinho, demonstre esta virtude imprescindível de um casamento saudável. Terceiro, reforce o positivo e minimize o negativo. Pare de olhar só o lado ruim da pessoa. Todos nós temos aspectos do nosso caráter que não são muito bons. Todos nós temos aspectos do nosso temperamento que deixam a desejar. Mas se as pessoas viverem à base do que é negativo, é claro que as coisas negativas serão ofuscadas. E, com certeza, esse casamento vai se fragilizar, porque ninguém consegue levar uma vida a dois só sendo censurado. A psicologia diz que tudo que você bate, quebra. Então, tome atenção. Não é? Você vai batendo no mesmo sítio o tempo todo, uma hora vai quebrar. Então, reforce mais os aspectos positivos do outro e há coisas que dá para minimizar, dá para deixar andar. Há defeitos ou imperfeições do seu parceiro com as quais você vai conviver para o resto da sua vida. Esquece isso. Você vai ter que conviver com elas e vai andando. É assim que se faz, sustenta uma existência. Um quarto elemento importante aqui, numa comunicação inteligente, não especule, pergunte quando tiver alguma dúvida. É muito interessante a gente ver nos casamentos, e eu acho isso bastante prejudicial, quando você ouve o que o outro não disse. Ainda vai tirar ilações daquilo que você que não entendeu. Então, se você não entendeu, pergunte. Tem dúvida, pergunte. Não foi muito claro o que foi dito, tratado, volta lá e pergunta de novo. É o seu casamento. É até que a morte os separe. Então, olha, gaste tempo com isso. Agora, se você perceber que não vale a pena, não vale a pena. O casamento tem que seguir. Mas não especule. Não ouça o que o outro não disse. O que mais? Para estabelecer uma comunicação inteligente, evite trazer à mesa queixas, reclamações e pecados passados não relacionados. Seja factual e não emocional. Se o tema é finanças, não vai falar de outros temas que não têm relação com as finanças. Se o tema é atenção, não vai falar de outros temas que não tenham nada a ver com atenção. Então, seja factual, irmã. Seja factual, irmã. Cuidado com os seus sentimentos. Não trate o seu marido, não trate a sua esposa de acordo com o que você está sentindo. Discipule os seus sentimentos. Discipule as suas emoções. Então, evite, se não é parte da pauta, não traz à tona. Se não é o tema em questão, não diga, não fale, deixa para lá. Seja factual. Atenha-se na questão da hora, na questão do momento. Isso é uma comunicação inteligente. O que mais? Veja lá. Resista à descoberta de falhas, exageros, depreciações, acusações, insultos e absolutos. É muito comum a gente ouvir nos casais, você sempre, você nunca, eu já te disse, você já não me ouve. Pare com isso. Desabilite esse aplicativo das suas emoções. Desinstala esses aplicativos que só enchem a vossa relação de negatividade.
Você não é detetive do seu marido nem da sua esposa. Você não foi promovida a isto na vida do seu parceiro. Então, pare de procurar. Deixe de histeria, de exageros. Não ironize com o outro. Não insulte o outro, não deprecie. Não fale do que você não tem certeza, do que você não sabe. Não faça isso. O que mais? Construa confiança, falando somente a verdade. Irmãos amados, casamento nenhum sobrevive à mentira. E é bom que a Bíblia diga mesmo que conhecereis a verdade vos libertará. É melhor sofrer pela verdade dita do que pela mentira descoberta. Então, fale a verdade. Então, converse. Estabeleça uma relação de confiança com o outro. É assim que se sustenta um casamento, um relacionamento. A confiança é a base de tudo. O que mais? Tenha o hábito de dar o dom da vida. Palavras positivas e amorosas. Esse conselho de Gary Collins, ele fala sobre isto. Promova a vida em seu casamento. Meus irmãos amados, isso é interessante porque o único indivíduo que nós vemos na Bíblia que perdeu a bênção do cotidiano foi Caim. Caim perdeu a bênção do cotidiano, ele não podia ter amigos. Ninguém podia tocar nele. Ele tinha que andar, a Bíblia diz que ele foi para a terra do Nod. Nod não é uma cidade, Nod significa perambulação. Ele não tinha ninguém para dar bom dia. Não tinha ninguém para soltar uma risada, para se alegrar. Ele perdeu a bênção do cotidiano. Irmãos, irmãs, o cotidiano é uma bênção. Você despertar com o outro, com aquela cara de que acabei de acordar, dizer bom dia, filho, bom dia, filha, e desejar um bom dia para o outro, preparar o café para o outro, o café da manhã, o pequeno almoço para o outro, para tomar o café em família, preparar a lancheira do marido ou da esposa que vai para o trabalho. É bênção do cotidiano, até nesse detalhe mínimo da nossa existência relacional, o Senhor preparou. O cotidiano é uma bênção. Por isso é que quando há uma zanga, a coisa fica feia, porque é antinatural. O ordinário, o normal, é usufruir o que de graça recebemos, chamado bênção do cotidiano. É tudo aquilo que alegra o seu cotidiano. Como é o seu cotidiano familiar? Não é interessante o marido chegar, a esposa chegar do trabalho e dar um beijinho, como foi seu dia, como correu tudo, e a gente já sai do trabalho para casa com aquela expectativa de partilhar os acontecimentos do dia. É bênção do cotidiano. Então, tenha o hábito de dar dom da vida, palavras positivas e amorosas para o outro. Estamos juntos, conte comigo. Olha, você arrasou. Olha, foi maravilhoso. Olha, tá linda. Olha, essa gravata ficou muito bem. Palavras, isso é dar vida ao outro. Isso é o que Collins está chamando de dar o dom da vida ao outro, com palavras positivas e amorosas. Mantenha os canais de comunicação abertos por meio do perdão. Ei, eu disse aqui, há falhas do outro com as quais você terá que lidar para o resto da sua vida. Então, mantenha a porta da reconciliação aberta. Não feche essa porta. Quando eu perdoo o outro, eu não dou razão a ele. Eu dou razão a Deus que mandou perdoar. 70 vezes 7, 490 vezes. Não é uma questão matemática, é uma questão de plenitude. Então, libere perdão.
Puxa vida, pastor, meu marido apronta que apronta. É verdade. O amor é responsável. Senta com ele. Senta com ela. Olho no olho, cara na cara. E abordem as questões com maturidade. Mas agasalhar mágoas no coração e pensar que o outro é que vai morrer é tolice. É tolice. Então, perdoe o marido, perdoe a esposa. Uma comunicação inteligente se articula dessa forma. Tem de manter os canais de comunicação abertos por meio do perdão. E aqui, para fechar, aqui então, a comunicação inteligente. Em último lugar, pergunte. Eu consegui me explicar? Eu achei isso fenomenal. Em vez de dizer, eu já te disse. Em vez de dizer, você já não me ouve, pergunte ao seu parceiro. Eu consegui me explicar? Você entendeu o que eu gostaria de passar para você? Porque quando você muda a ordem, eu já te disse, você já não me ouve, então você faz nascer uma tendência natural do ser humano. Quando nós somos atacados, você tem duas reações. Ou a gente contra-ataca, ou a gente foge. O que geralmente acontece? A gente não foge, a gente contra-ataca. Então, seja inteligente. Então, se explique da melhor forma. Porque, às vezes, também a gente quer que o outro seja adivinho, né? Então, fale das suas emoções, fale do que está sentindo. Isso serve tanto para a esposa, tanto para o esposo. Isso é muito importante. E aqui eu começo, então, a concluir o nosso estudo de hoje, falando dos hábitos diários de um casal com boa comunicação. Primeiro, casal com boa comunicação vai para a cama juntos. Para o seu casamento, isso é um tema ou é uma questão resolvida? De acordo com um psiquiatra e pesquisador, Mark, ele diz que casais que se comunicam bem vão para a cama no mesmo horário, o que faz toda a diferença na qualidade do sono e da vida sexual. Experimente. A experiência é boa. Funciona. É funcional. Funciona e muito bem. É pesquisa, tá? Então, é muito importante o casal, quando o casal tem uma boa comunicação, não tem dificuldades em ir para a cama juntos. Por alguma razão, e tanto pode acontecer, não de uma forma esporádica, mas é de bom tom, é de sábio, é de boas práticas o casal ir para a cama no mesmo horário. Segundo hábito extraordinário de casais que têm uma boa comunicação e são felizes e bem-sucedidos. Eles entendem. Nada de beijo e abraço só de vez em quando. Beije ao acordar, beije quando for sair, beije para festejar, beije a qualquer hora. O beijo é importante, meus irmãos amados. É importante. Os casais que trocam carícias mantêm a pele energizada e nutrida de bons carinhos. A nossa pele tem memórias de bons tratos. Então, um dos traços de um casamento bem-sucedido e de uma comunicação saudável, amistosa, é o beijo no relacionamento. Os casais, quando são jovens, beijam que beijam, né? Quando a vida vai passando, parece que contraem a síndrome do porco-espinho, né? Parece que o outro pica, e aí começam a se afastando. Não é? O beijo é importante, tem que beijar mesmo. Beijo ao acordar, beijo quando for sair, beija para festejar e beija a qualquer hora. Vamos sacando esses espinhos aí do corpo e chegar para o outro, né? É muito importante. O que mais? Reconheça, ou seja, um dos hábitos extraordinários desses casais que têm boa comunicação e são felizes, eles reconhecem a importância do toque. O toque faz bem, não é? Faz o casal
sentir-se mais seguros na relação e mais ligado a outra pessoa. É muito importante tocar. O outro não pica, o outro não morde. Vá com tudo. Se joga, se lança. É importante, não passe pelo corredor sem tocar o outro. Os homens aí vão para a cozinha, quando ela tiver, ela vai lá e invade a cozinha. Vai lá, faz uma cosquinha assim e tal. É importante. Vou te molhar, vai molhar nada. Não vai nada. Sai daqui, sai nada. Isso ela não quer que você saia, fique lá. O toque é importante. Maturiza o casal, aproxima o casal, fortalece a relação. Então, casais que têm uma boa comunicação, mesmo sem falar, no gesto, eles se complementam. Agora, ficar um na sala, um na cozinha, um no quintal, outro no quarto, temos que vencer as barreiras da distância e se reaproximar. Esse é traço de casais que se adoram, se apreciam, têm prazer em estar um na presença do outro. Não estou a dizer sufocar, estou a dizer partilhar, estou a dizer tocar, estar juntos, aproveitar os momentos em que o casal pode trocar toque, né? Ou carinho. O que mais? Casais com boa comunicação têm uma vida sexual ativa, sem tabus, sem preconceitos. Casais que têm boa comunicação tendem a ter uma vida sexual ativa e a sentir-se satisfeito. Pergunta: você está satisfeito com o desempenho da sua vida sexual no casamento? Seu marido está satisfeito com o que você oferece? Sua esposa está satisfeita com o que você oferece? Essa pergunta todo casal devia fazer. Todo casal devia fazer. Quanto mais segura uma pessoa se sente numa relação, maior é a probabilidade de se entregar sem amarras. Você transmite segurança ao seu parceiro para que ela ou ele se entregue a si sem amarras, sem receios. Hoje ainda a atividade sexual é um tema para muitos casais, com essa moda de lhe cortei água e luz, lhe desliguei os cabos, fechei as torneiras. Quer dizer, nós começamos a cair naquilo que o apóstolo Paulo fala: toma cuidado, não fica muito longe, porque senão o diabo vai vos tentar por causa da vossa incontinência. Sexualidade é um direito do outro no casamento, e ninguém tem o direito de sonegar esse direito que é do outro, salvo em situações especiais. Paulo fala para se dedicar à oração, né? Mas tem aqui a questão da saúde também, muito importante. Mas isso não pode ser um tema para os casais. Depois, o que mais? Casais que se comunicam bem valorizam os rituais, o local onde se passa o Natal, a família comer à volta da mesa, sentada à mesma hora, o mesmo momento da refeição em família é importante. O almoço de domingo em casa dos sogros é importante, do pai de um, da mãe de outro, é importante. Ir à igreja em família, não deixar passar nenhuma data especial. Então, casais que têm boa comunicação, eles valorizam os rituais. O que mais? Casais que têm boa comunicação não tomam a relação por garantida. Não tenham o seu casamento por garantida. Eu já estou casado há X de ano, então já estou garantido. Não faça isso. É muito fácil cair no erro da distração e negligenciar o outro. Uma relação faz-se todos os dias. Todos os dias eu sou o marido. Todos os dias você deve ser a esposa. Todos os dias você deve ser o cônjuge que casou com o outro. Os momentos a dois têm mesmo de existir. Para de preguiça. Para de toda hora, estou cansada, não, mal disposto e tal. Ei! Se vocês não vencerem a rotina vai vos vencer. E um casamento que cai na rotina, olha, tem prazo de validade. Então, não tenham por garantido. Sejam criativos. Façam programas, façam atividades, façam coisas na vossa relação para que ela continue, o amor continue vivo. Porque o casamento é algo vivo, não é algo amortecido. Então, tem que estar lá sempre com alguma coisa para garantir que ele avance. Fechando, pessoas que têm uma comunicação boa têm este princípio: eu preciso do outro para saber de mim. Tem esse princípio: eu preciso do outro para saber de mim. Quem dá notícias de mim é o outro. Eu não sei quem eu sou à parte do outro.
Há pontos cegos da nossa existência, da nossa vida, que nós não vemos. E Deus deu ao outro o privilégio de ver. Para eu saber de mim, eu preciso do outro. Isso é muito importante. É muito importante. Então, deixa que o outro dê opinião a seu respeito. Deixa que o outro te enxergue e te faça saber daquilo que você não pode ver, porque na sua vida é um ponto cego. Então, em último lugar, ele tem amigos e ela tem amigas. Num casamento bem-sucedido e com uma boa comunicação, ele tem amigos e ela tem amigas. Um casamento em que ele não tem amigos e ela não tem amigas, algo está errado. Alguma coisa está errada. Então, mulher, deixa ele ir com os amigos. Ele precisa desse tempo. Se vai julgar, se vai tomar um refrigerante com os amigos, vai almoçar, vai jantar, deixa ir. Homem, deixa ela ir também com as suas amigas, porque, convenhamos, você não vai aguentar tudo que ela tem para dizer. Por mais bom que você seja, mais cristão que você seja, nunca terá condições de ouvir tudo que a tua mulher tem para dizer. Então, deixa ela ir e desabafar um pouco com as amigas, tirar um pouco de tempo com as amigas, deixa ir. É saudável. Em relacionamentos saudáveis, os cônjuges se reúnem com seus amigos. É saudável. Deixa ele ir, deixa ela ir, ter amigos. Então, concluo que uma comunicação saudável preserva a unidade do casal, cria um ambiente saudável para o crescimento do casal, reduz as tensões do dia a dia, estimula a colaboração para a solução dos problemas. A graça de Deus flui de forma natural e transformadora. Então, concluímos de fato que comunicação é o oxigênio do casamento. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém.